sou a Estela Tarelli, uma escritora e apresentadora, e hoje eu serei a mediadora do especial O Mundo Mágico das Palavras, promovido por ninguém menos do que a Vitelli Publisher. Bom, primeiro vocês precisam me conhecer. Sou a Estela Tarelli, tenho 12 anos, sou uma leitora, escritora, contadora de histórias, palestrante de incentivo à leitura, embaixadora da Biblioteca Lib, que é a primeira biblioteca de língua portuguesa em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, apresentadora do quadro Um Instante na Estante, tenho vários livros publicados e um deles está para ser publicado com a editora Vitelli Publisher. Em comemoração ao Dia das Crianças, a nossa editora convidou essas talentosíssimas escritoras para celebrar a alegria da infância e compartilhar suas experiências conosco. Com vocês, Loreci Bocati Laguna, Renata Dalbó e Tatiana Dornelles. Boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para minhas colegas escritoras. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse programa. Eu acompanho as entrevistas com a Estelinha já faz um tempo e eu te acho uma graça. Muito bom ter uma menina assim tão iluminada na literatura desde pequenininha já, né? Gostei muito de ter essa oportunidade de conhecer assim, mesmo que seja de longe. Eu sou professora, eu trabalho com ensino fundamental, eu trabalho com o 4º ano, eu sou formada no magistério, eu tenho o curso da pedagogia e eu tenho 16 anos com o 4º ano, criança de 9, 10 anos, né? Mas eu já trabalhei com todas as faixas etárias. Então, eu tenho bastante conhecimento sobre as crianças na prática, sabe? Então, eu pesquiso literatura infantil faz alguns anos já, e eu sei mais ou menos o que cada faixa etária gosta, o que chama mais a atenção dos meninos, das meninas, né? E, por isso, quando eu comecei a escrever, eu senti falta de livros na biblioteca, né? Livros de literatura infantil. E aí eu fui ver que temas, como é que se escrevia, como é que funciona a editora. E eu pesquisei durante muitos anos e agora eu estou me dedicando a lançar meus livros, divulgar meus livros, e tem dado certo. Eu tenho 10 livros publicados e o próximo é pela Vitelli e chama-se A Princesa Invasora. Incrível! E você, Renata? Boa noite, Estelinha querida. É um prazer rever você aqui, além de te ver sempre no bate-papo literário, no Instante na Estante, maravilhosa. Boa noite, Loreci. Muito feliz de te encontrar por aqui também, a gente que já tem se encontrado aí pela literatura, né, através dos nossos livros. E a Tatiana, a mesma coisa. É um prazer enorme estar aqui com você e compartilhando com vocês, então, um pouco desse mundo da literatura infanto-juvenil. Bom, eu sou jornalista de formação, sou cronista, tenho um programa chamado Bate-Papo Literário na UniTV, né, que traz aí escritores, leitores, pessoas ligadas ao mundo da literatura e ao mundo da cultura. Publico já há 12 anos uma crônica semanal no jornal Diário do Sul. Há 3 anos tem também o Pingo, 2 anos, né? O Pingo também publica a crônica dele, que é o Pingo, que é o personagem do livro Pingo, o Cachorro Feliz e Medroso, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2022, aqui em Santa Catarina, e também fora, já São Paulo e Minas Gerais, nas escolas, que é o Pingo nas escolas, leitura e cidadania, para levar um pouco de leitura para as crianças e ensinar um pouquinho também sobre ética, sobre cidadania. Então, um trabalho bem bacana. Antes disso, eu também tenho alguns livros publicados, e depois do Pingo, eu publiquei A Gota e o Pingo, em coautoria com Susana Jorge, que é uma autora portuguesa. Então, esse livro foi publicado em Portugal,
em 2023, e a terceira edição aqui no Brasil, agora em 2024. Então, agora eu estou trabalhando nas escolas Pingo, Cachorro Feliz e Medroso, e Gota e Pingo, Aventuras de Portugal, Laços de Família. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, dos livros e um pouco sobre literatura infantil. Obrigada, Estelinha, um beijo. E agora a vez da Tati se apresentar. Boa noite, Telinha. Boa noite, Renata. Boa noite, Loreci. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou jornalista, trabalho no Jornal Diário há 13 anos, sou professora na rede estadual aqui de Tubarão, professora de arte, sou fotógrafa, escritora. Agora, escritora, na verdade, a gente sempre foi, né? Principalmente quem é da área de jornalismo, né? Mas autora de livros desde o ano passado, quando eu publiquei o primeiro, que se chama Mundo das Cores. É um livro infantil que conta um pouquinho sobre as cores e as suas classificações, bem na minha disciplina de arte, né? E também foi pelo fato de eu notar que não tinha muitos livros voltados para essa área, na área infantil. E o próximo que eu vou publicar é o World of Colors, né? Que vai ser lançado em breve. Esse aqui já está quase chegando, está saindo do forno. Foi, inclusive, traduzido pela Renata e estou na expectativa. Tenho outros, já escrevi 13 livros infantis, né? Mas é aquela coisa, passos lentos, né? Mas em breve, quem sabe, a gente lança os próximos. E agora que todas já se apresentaram, vamos para as perguntas. Bom, para você, Loreci, qual é o maior desafio enfrentado por pais e professores para estimular nas crianças o hábito pela leitura? Eu sou professora, então, como professora, o maior desafio é ter livros bons, biblioteca atualizada, porque é o começo, né? Precisamos ter livros nas mãos. Entre professores, a gente divulga os livros, né? Um divulga para o outro, gosta, passa adiante e tá. Mas falta muito livro nas bibliotecas. Não é toda escola que tem biblioteca. Precisaria ter um programa de governo que levasse mais livros para as bibliotecas. Falta muito livro. E eu sinto que também falta formação para os professores em literatura, sobre a importância da literatura. A gente tem escolas muito ricas em algumas partes do país, mas em outras partes, não. Não tem professor com formação, não tem contadores de história e não tem livros. Então, eu acho que o acesso à literatura é a maior dificuldade para os professores. Tanto que eu, buscando escrever, é que eu fui descobrindo que existiam escritores de literatura infantil no Brasil. Como professora, em Santa Catarina. Como professora, eu só conhecia os clássicos. Eu conhecia Ana Maria Machado, eu conhecia os escritores que já são tradicionais, né? Eu não Monteiro Lobato. Eu fui conhecer outros e ter mais atenção para esse aspecto, né? Porque eu sou professora, porque eu queria escrever literatura infantil. Mas não é comum os professores terem esse interesse. Na nossa região, agora até já tem formação para professor, né? Mas é pouquíssima. Os professores desconhecem a importância do livro de literatura. Muitos professores não usam por não saber a importância. E para os pais, o acesso. Os pais, muitas vezes, nem lembram que existem bibliotecas públicas. As bibliotecas públicas estão com os livros detonados, velhos. Bibliotecas públicas estão vivendo de doação de livro. Não poderia ser assim. O acervo da biblioteca teria que ser renovado. Então, das bibliotecas. E programas de governo que facilitassem o acesso à literatura para as famílias também, que tivesse um programa de empréstimo de livro, que os livros fossem viajantes, fossem até nas casas. Depois se buscasse esses livros, porque o acesso, às vezes, é difícil até para se chegar aonde tem o livro.
Mas todo mundo tem condições de sair por ali e passar na biblioteca, pegar livro, depois passar e devolver. Então, eu vejo que o acesso ao livro é muito difícil, assim como o acesso à publicação, ao conhecimento sobre a literatura, ao conhecimento sobre como funciona e como deve funcionar a literatura, a biblioteca. Nós não temos bibliotecários nas escolas. É a secretária que conduz. Não existe as próprias professoras fazendo ficha de livro, fazendo controle das bibliotecas. Não existe um trabalho coletivo em função da literatura nas escolas. E isso é muito ruim. Programas de governo que incentivassem isso, eu acho que ajudaria bastante. Os pais, as crianças e os professores. Concordo, Loreci. E agora, Tati, sua vez. Como nós podemos trabalhar a leitura com crianças carentes da rede pública, cujos pais não têm o costume, o hábito de ler? Em sequência ao que a Loreci falou, né? A gente realmente não tem tanto incentivo, assim, infelizmente, né, nas escolas, até para acervos novos, né, para compra, aquisição de livros, né, infantis, é sempre muito difícil, porque a escola tem sempre aquela verba limitada para outras coisas e às vezes acaba não dando tanta prioridade para os livros, né? Mas dentro do que é possível, né, com todas essas questões que a Loreci já falou, das dificuldades que os professores enfrentam, há algumas formas de fazer com que esses alunos tenham realmente interesse, né? Mesmo porque a gente ainda luta com aquela coisinha que se chama aparelho celular, né? Que os pais empurram para os filhos para eles ficarem jogando ou assistindo vídeo, em vez de incentivarem a leitura. Inclusive, a própria agora, né, datas comemorativas, como Dia das Crianças, Natal, né? O que os pais geralmente dão? Aparelhos eletrônicos ou brinquedos, né? Mas o livro é sempre meio que deixado de lado. E na escola, eu acho que, assim, para incentivar as crianças, né? Porque para elas, celular é celular, mas a gente tem que tentar, né, incentivá-las ao hábito da leitura. Então, criar ambientes acolhedores, né, dentro da escola, para propor, assim, uma leitura prazerosa, que não seja aquela coisa por obrigação. O aluno tem que ler por obrigação, porque aí ele já vai ver como uma questão, assim, de, não, então não quero ler, porque eu sou obrigado a ler. Mas criar um ambiente em que ele sinta prazer de ler, que ele tenha, assim, contato com os livros, que ele mesmo possa escolher o livro que ele quer ler, que não seja algo imposto, né, pelo professor, fazer algumas leituras compartilhadas, o professor mesmo lê junto com as crianças, essas palestras que a Renata, acho que a Loreci também deve trabalhar nesse sentido, né, também são importantes porque incentivam as crianças tanto a lerem quanto até mesmo a escreverem, né? Então, há algumas formas, né? Usar as atividades lúdicas também é importante nesse sentido, né? Jogos de palavras, dramatização, tudo voltado ao livro ali. São formas de realmente ajudar a incentivar, né, essas crianças mais carentes à leitura. E até mesmo tem projetos que algumas escolas às vezes fazem, né, livro viajante, em que os professores criam ali uma sacolinha ou uma malinha, e aí cada semana uma criança leva o livro para casa, faz a leitura. Então, incentivar, aí, claro, né, também tentar fazer com que os pais incentivem as crianças a ler. Porque não adianta também a criança levar o livro, aí chega lá, pai, mãe, me ajuda a ler, que às vezes alguns menorzinhos estão aprendendo, estão se alfabetizando ainda, e aí os pais também não darem tanta atenção, né? Então, são maneiras, assim, que a gente pode fazer com que essa criança, que não tem tanto acesso aos livros em casa, né, tenha um interesse dentro da escola. E que isso, claro, né, com esse interesse dentro da escola, elas possam levar depois para fora da escola, né, para sua casa, e para o futuro, né. E Renata, o que você acha?
indispensável para um livro infanto-juvenil? Estelinha, antes de eu responder essa pergunta, quero complementar ali o que a Tati e a Loreci falaram, que foi acho que de suma importância, do papel e da importância do mediador. A gente que trabalha nas escolas, Loreci, Tatiana também, percebe como é importante o envolvimento do professor nesse processo da leitura, desenvolvendo projetos literários. Eu já tive em escolas em que a diretora estava esperando por mim, pela contadora de história que estava no início do nosso projeto. Eu tinha uma contadora de história, agora eu mesmo vou e já conto. E todos os alunos já tinham trabalhado o livro, então estavam super empolgados, uma festa, assim, uma loucura. E já tive escolas que os livros, que eu cheguei para, estava marcada a contação de história, e nós chegamos para contar, e a diretora nem sabia. Os livros estavam guardados na biblioteca, 30 livros guardados, e ninguém tinha trabalhado com o livro. Então, assim, às vezes a escola tem esse recurso, o livro está na biblioteca, só que ele não é trabalhado, ele não é visto, porque não tem esse mediador, que eu acho que esse mediador, na verdade, começa lá da diretora, vem para a coordenação e vem para o professor. Então, acho que dentro desse processo, o papel do mediador é fundamental. Agora, ainda, então, para a resposta da pergunta da Estelinha, né, que eu acho que é indispensável em um livro infanto-juvenil, bom, eu considero indispensável que ele tenha uma narrativa envolvente, criativa, capaz de despertar a curiosidade, o interesse das crianças, né, que estimule a imaginação, que promova o desenvolvimento tanto emocional quanto intelectual das crianças e também dos adolescentes, né? Outro aspecto que eu acho bem importante é quando a criança se identifica com os personagens da história, né? Permitindo que eles se vejam refletidos na história e se sintam inspirados por esses personagens. Eu acredito que, além de divertir, o livro também tem um papel na educação das crianças. Eles podem trazer valores que contribuem para a formação ética, né, desses jovens, desses adolescentes. Então, eu acredito que esse equilíbrio entre a diversão e o aprendizado é fundamental, porque ele proporciona uma leitura prazerosa, mas também muito significativa. Outra coisa que eu acho que é fundamental num livro infanto-juvenil, que não pode faltar, são as ilustrações, né? Elas ajudam a contar de uma maneira visual a história, né? Complementa o texto, capturando mais a atenção desses pequenos leitores e tornam também a leitura mais dinâmica, divertida, ajudando aí a construir um imaginário infantil e também juvenil, né? Então, eu acredito, especialmente quando os leitores são mais novos, ainda também estão desenvolvendo as habilidades de leitura, as ilustrações facilitam a compreensão do texto, da narrativa. Então, uma boa sinergia entre o texto e as imagens pode, sim, enriquecer a experiência literária, tornando a leitura do livro muito mais envolvente e cativante. Acho que é isso. E agora temos uma pergunta que não é só para Tati, para Loreci, para Renata, não, para as três. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, qual a importância dos livros infantis para o desenvolvimento das crianças? O livro é fundamental, necessário para uma boa formação das crianças, principalmente agora, com tanta tecnologia, ainda se torna mais importante, o livro ainda se torna mais importante do que ele já era. O livro ele é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio. Lendo, a criança aprende a raciocinar, resolver os problemas dela com calma, com mais agilidade, com mais, vamos dizer assim, tranquilidade. O livro ele faz um processo de calmaria, ele acalma, ele diminui o estresse. A leitura
ameniza um pouco essa questão da ansiedade que a gente está lendo hoje. Lendo também se aumenta e melhora o vocabulário. A criança aprende, não só a criança, a falar melhor, a se comunicar oralmente melhor e também por escrito, porque ela aprende palavras novas, né, quando ela lê. E ela aprende também a ortografia das palavras. Quanto mais lê, melhor escreve, ortograficamente, e também se comunica melhor por escrito. E a criança, lendo, ela se distrai, ela aprende outras culturas, que é fundamental. Ela entra no mundo que ela não entraria de um outro jeito. Vamos dizer assim, é mais barato do que ela ter acesso a outras culturas, porque o livro pode ir em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar o livro pode estar. A criança, por mais pobre que ela seja, ela não precisa de muita coisa para entrar no mundo da imaginação, para aprender uma outra cultura. Ela vai aprender através da literatura, mesmo que ela não viva isso ali. E eu digo de experiência própria. Eu fui uma leitora pobre, eu não tinha livro, eu não podia comprar livros, né? Então, a gente pegava livro emprestado na biblioteca pública. Eu lia a biblioteca pública inteira. Os livros da minha biblioteca, tudo. Acabei com os livros. E eu aprendi a ler lá na quinta série, que hoje é quinto ano, né? Que eu comecei a ler. Então, eu me transportei para mundos, para realidades que eu não teria a oportunidade de conhecer sendo do interior, morando no interior. E eu aprendi assim. Eu aprendi a falar, eu aprendi a perder meus medos, porque lá no interior o mundo da gente é muito pequenininho, né? A gente não tem muita perspectiva quando a gente é criança. Então, a leitura é fundamental. A leitura é lazer. Quem não gosta de ler um bom livro? Tanto faz se é criança ou se é adulto, a leitura é maravilhosa. Ela estimula habilidades como a concentração. Você aprende a se concentrar melhor quando você lê. Você fica mais focado, desenvolve uma atenção maior. A leitura é fundamental para tudo. Então, não existe nada que a gente não possa desenvolver quando a gente está determinado a fazer. E a leitura também dá essa possibilidade, da gente ver além, de acreditar que é possível. Quando a gente lê uma biografia, por exemplo, a gente percebe que aquele escritor é uma pessoa como a gente. Eu friso muito isso para os meus alunos. É uma pessoa, é um ser humano igual a gente. Alguém que estava determinado a fazer uma coisa, estava determinado a aprender alguma coisa. Todo mundo pode alcançar os sonhos. Lendo, a gente aprende ciências, matemática, história, geografia, aprende sobre o mundo. E é isso que eu prego na sala de aula, no dia a dia, é isso que eu prego quando eu escrevo muito sobre o conhecimento que a gente precisa ter. Eu também sou cronista, contista, né? Eu também escrevo para adultos, eu sou historiadora, eu escrevo memórias, e eu valorizo muito a leitura. Ser escritora é minha segunda carreira, né? Eu sou professora e sou escritora, por isso que eu falo tanto. E para você, Tati, pode falar. Então, não sobrou muita coisa, né? Porque a Loreci já disse praticamente tudo que a leitura, né? A importância da leitura. Ela realmente desenvolve a criatividade, faz com que as crianças viajem por mundos diferentes, né? O mundo da imaginação. E isso realmente não somente com as crianças, né? Com nós adultos também. Na questão ali do vocabulário, né? E também algo bem importante, que é a interpretação de textos, né? Hoje eu também sou de sala de aula, então eu vejo muita dificuldade com os alunos na questão de interpretar os textos. Por quê? Porque falta um pouco da leitura, faltou um pouco da leitura para eles lá na infância. Então, eles têm muita dificuldade de entender o que aquele texto ali está dizendo. E eu também falo muito para os meus alunos que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende, mais a gente consegue ter raciocínio, ser mais críticos, principalmente, né, diante de todas as situações. E a leitura, querendo ou não, é essencial, né, no nosso dia a dia. Tudo é leitura. Até uma imagem, numa obra de arte, a gente faz uma leitura. Então,
envolve todas essas habilidades mesmo, concentração, raciocínio, interpretação de textos, né? E, para mim, também é algo essencial. Sem leitura, é praticamente impossível a gente ficar. Concordo com a Lurici, a Tatiana, todas as questões, e eu eu tenho certeza, aqui no Brasil a gente tem uma porcentagem muito alta de analfabetos funcionais, que são aqueles que leem, mas não conseguem interpretar aquilo que estão lendo. Por quê? Por falta de leitura. Então, todo esse trabalho que a Lurici faz e que a Tatiana faz nas escolas, ele é fundamental justamente para que ensine os alunos a conseguir ler e interpretar o que estão lendo, que é fundamental. E só complementando, porque eu acho que realmente elas já falaram muitas coisas importantes em relação à leitura, além de tudo que elas falaram, que a literatura também ajuda a formar esse pensamento crítico, né, incentivando a reflexão sobre diferentes temas, situações. Eu vejo também muito a leitura no campo emocional, né, eu vejo isso muito quando eu vou nas escolas, né, que os livros permitem que as crianças explorem os sentimentos, as emoções, né, ajuda com que elas lidem melhor com as suas próprias experiências, seus próprios desafios. A Lurici falou da questão do medo, né, que ela tinha medo e através da leitura ela começou a conhecer outros lugares, tal, e por uma grande coincidência, através do livro do Pinho, Cachorro Feliz e Medroso, é uma das coisas que eu trabalho com as crianças, é a questão do medo, né, de como lidar com o medo. Então, eu acho que é uma maneira também delas trabalharem essas questões emocionais e, claro, também contribui para a construção de valores, né, das crianças, para o desenvolvimento social e também moral. E também eu acho que é maravilhoso para criar ainda mais vínculo, né, um vínculo ainda maior entre pais e filhos, entre professores e alunos, né, já que a leitura compartilhada promove momentos de conexão, de diálogo, de aprendizagem conjunta. Então, acredito que dessa forma a literatura infantil, ela não só entretém, mas também ela educa, ela transforma. Então, ela deixa marcas importantes, né, no desenvolvimento da criança de uma maneira integral, de uma maneira holística, vamos dizer assim. Então, leitura é tudo de bom, só tem coisa boa, a gente não consegue falar nada de ruim em relação à leitura, só traz coisa boa. Nossa, todas falaram maravilhosamente bem. O nosso momento está sendo incrível. Estamos falando de um assunto muito importante também. Porém, infelizmente, ele está chegando ao fim. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à editora Vitele Publisher pela oportunidade de participar e ser a mediadora desse especial e pela conversa com essas maravilhosas escritoras. Ah, e eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo do outro lado da telinha, todas nós. Muito obrigada por assistirem até o final, gente! Bom, agora é um momentinho para vocês deixarem um recadinho para quem está nos assistindo. Com vocês, meninas! Quero agradecer o convite para a live de hoje. Eu gostei muito de conhecer a Estelinha, as minhas duas colegas. A Renata eu já compartilho com ela na GEB, né? Muitas coisas eu aprendo bastante por lá. Eu gosto muito de escrever e eu agora estou trabalhando no lançamento do próximo livro, que é A Princesa Invasora, com a Vitele. Todos os meus livros eles estão em sites de vendas, eu também vendo autografado, se alguém quiser. Se alguém quiser mais informações, pode colocar lá meu nome no Google, meus livros estão em sites de venda nacionais e internacionais. A Princesa Invasora é um livro que trata do ciúme infantil, é uma história engraçada,
e, ao mesmo tempo, muito, muito emotiva, fala das emoções, né, das crianças, quem nunca teve ciúme, né, e é uma história diferente, porque é o ciúme da tia e da sobrinha, porque a avó tem um bebê. Então, ela é uma história baseada em fatos reais, e é uma história que me emociona falar dela, porque é uma história que vai mexer com a emoção de muitas crianças. Quem tem um irmãozinho temporão, como a gente diz, vai se identificar muito com essa história. Esse livro vai ser, nossa, vai ser muito querido. E eu não vejo a hora de pegar ele na mão, para ver como ele ficou. As ilustrações estão maravilhosas. E todos os meus livros são muito bem ilustrados, adoro meus ilustradores, trabalham muito bem. A Vitelli me deu essa oportunidade e eu achei muito interessante. Eu gostei muito de trabalhar com a Vitelli e eu acho muito interessante a gente poder apresentar o trabalho numa live. E essa oportunidade para mim foi única. Queria também agradecer o convite, muito gostoso participar com vocês desse bate-papo. Também estou meio que entrando de cabeça nesse mundo da literatura, porque eu realmente me apaixonei e espero, né, ficar por um longo tempo, porque é muito gostoso escrever, e escrever para criança ainda é melhor. O Mundo das Cores, ele está à venda num site que eu criei, que é mundodalara.com.br, e em breve vai estar também o World of Colors, né, a versão em inglês dele, e os outros livros que vierem posteriormente também, ou também através do Instagram, Mundo da Tati, _livros, que ali é onde eu divulgo todo o meu trabalho como escritora, né, tanto dos livros infantis quanto dos outros, que eu também estou participando de algumas coletâneas que vão ser lançadas em breve, e o meu livro também, né, que eu até não falei antes, ele é baseado na vida real, né, porque as personagens do livro, a Lara e a Puguinha, aqui ela, dá tchauzinho, filha, são as personagens do livro, né? Então, a minha cachorrinha, infelizmente, morreu, mas a Lara, ela participa comigo também de algumas palestras nas escolas, né? E a gente conta ali, mostra um pouquinho da convivência das duas, desde pequenininha, desde bebê, até, né, o ano passado, que foi quando a Puguinha morreu. E aí é bem aquela questão mesmo, assim, de emoção, sabe? As crianças se emocionam com a história, com o fato de verem que a vida real está entrelaçada ali com o livro, né? Então, sair um pouco daquela fantasia para o mundo real. E estou completamente apaixonada por esse mundo, como eu já falei. É isso, assim, agradeço de coração, né, a Estelinha pelo convite, a Vitelli Publisher, que é a minha editora também, e é isso, vamos para projetos futuros, que ideias a gente tem bastante. Muito obrigada, Tati. E Renata, sua vez. Eu até tinha visto o Pingo aí aparecendo. Eu tentei trazer o Pingo, mas ele tá dormindo, daí a Carol botou ele aqui, ele começa a ficar para lá e para cá, aí não dá, não deu certo, mas ele tá aqui pertinho. Bom, em primeiro lugar, é claro, eu quero agradecer o convite da Vitelli Publisher para participar dessa live. Estelinha, te adoro estar aqui com você. Tati e Loreci, vocês duas também foram parceiraças aqui nessa live para a gente falar um pouquinho de literatura, falamos coisas acho que bem importantes aqui. Eu venho trabalhando com a literatura infantil desde 2022, quando eu lancei a primeira edição do Pingo, ele já está na terceira edição, a gente já visitou mais de 50 escolas em toda Santa Catarina, impactando aí mais de 5.000 crianças, e também lançamos o livro em Portugal, tanto o Pingo quanto a Gota e o Pingo. A Gota e o Pingo foi lançado ano passado lá em Portugal, e aqui eu lancei aqui em Tubarão também a versão em português do Brasil, e é um mundo maravilhoso, né? Esse mundo da literatura infanto-juvenil é maravilhoso, porque as crianças realmente estão abertas a ouvir histórias, é só a gente contar. Então, assim, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais deste trabalho, pode entrar em contato com o Vitelli,
ou tem as redes sociais, no Instagram, que é Renata Dalbó, com 2 Os no final, e também o do Pingo, que o Pingo, nossa, o Instagram dele tem muito mais seguidores que o meu, que é pingodal, DAL.BO. Então, quem quiser conhecer, eu posto bastante lá os trabalhos que a gente faz nas escolas. O livro foi adotado também para trabalhar como projetos literários já em 4 escolas, e aí elas desenvolvem projetos literários maravilhosos, né? Então, assim, é só coisa boa. E daí, e bem rapidinho, só para terminar, o ano que vem, o primeiro, o da Gota e o Pingo, é o Pingo que vai visitar a Gota, e o ano que vem nós vamos lançar a Gota visitando o Pingo em Santa Catarina. Então, aguardem que vai ser o próximo, tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande para todos. Bom, gente, foi maravilhoso esse momento. Adorei conhecer vocês, mesmo a distância sendo bem grande entre nós, mas nós nos conhecemos online, fizemos um bate-papo incrível. E como dizia Mário Quintana, o livro tem a vantagem de a gente estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Bom, pessoal, até logo!